Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero trazer uma reflexão nesta oportunidade, baseado no livro de Salmos, no capítulo 127. Eu vou ler dos versos 3 até a primeira parte do verso 5. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Meus irmãos, aqui nesse texto eu vejo uma grande orientação para você que é pai. E eu quero falar diretamente com você, pai. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais. E essa reflexão tem a intenção de fazer com que você perceba que a palavra de Deus está aos pés de Jesus Cristo. É a melhor forma de você ser um grande pai, um grande homem de família. Se você não tiver a sua família, a sua casa alicerçada na palavra do Senhor, se você não estiver buscando em Deus a orientação de como ser um pai, de como ser um homem de família, você não vai conseguir chegar lá. Olha o que fala logo no início desse capítulo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isso aqui nos deixa muito claro que toda a orientação que você tem que buscar é a palavra de Deus. O seu alicerce, pai, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver baseado na palavra de Deus, se você não tiver intimidade com o Senhor, você não vai ser um bom pai de família. Olha, vai ser inútil trabalhar na construção. A família é o maior bem que um homem pode ter. E a família, ela foi instituída por Deus, certo? Então, é inútil você tentar fazer qualquer coisa no âmbito da sua família se o Senhor, se Deus, se Jesus Cristo não for a base, não for o alicerce. E você vê que quando você coloca a orientação da sua família, coloca a sua família como sendo Jesus Cristo como base, como um alicerce, há uma recompensa. Olha só o que diz no verso de número 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha só, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Querido, se você fizer a vontade de Deus, se você buscar ter uma aliança com o Senhor, uma intimidade com Deus, Ele vai te amar, Ele já te ama. E olha que maravilha, o Senhor providencia o alimento, o Senhor providencia o sustento. O Senhor, Ele abre a mão, Ele abre o coração dele para aqueles que o buscam. Então você, pai, você tem que estar alicerçado na palavra de Deus, você tem que estar em profunda intimidade com o Senhor, porque veja bem, com que autoridade você vai governar a sua família se você não estiver debaixo da autoridade de Deus? Você, pai, como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Como tem sido a sua orientação? Como tem sido o seu cuidado? Olha, em Efésios 6:4, está dizendo o seguinte: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Como você tem feito para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Então você, pai, você tem uma grande tarefa. Você tem que criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Para isso você precisa ser um espelho. Para isso o seu filho, a sua filha, precisa olhar para você, pai, e ver em você alguém que ele possa imitá-lo. Para isso, volto a dizer, é necessário que você tenha uma vida de aliança íntima, profunda com Deus. Ser um profundo leitor da palavra do Senhor. Olha, eu listei aqui 5 deveres do homem no âmbito familiar. Isso é direcionado a você, pai. O homem, ele deve ser o cabeça da família. Quando a palavra diz que ele é o cabeça da mulher, ele está falando no âmbito familiar. E automaticamente ele tem que ser o cabeça da família. É você, homem, que tem que ser o orientador. Você, homem, que tem que ser aquele que dá a direção. Você, homem, tem que ser aquele que bate no peito e fala: a responsabilidade é minha. O segundo dever, amar a sua família. Você, homem, tem que ser capaz de fazer de tudo pela sua esposa, fazer de tudo pelos seus filhos.
Você tem que declarar esse amor, mas principalmente, você tem que viver este amor. Você tem que demonstrar esse amor. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, eles têm que sentir verdadeiramente esse amor. E não é através de palavras, mas através de atitudes. O terceiro dever do homem, você tem que ser provedor. Olha, meu irmão, esse dever de ser provedor, hoje em dia está um pouco meio fora do usual. Mas no âmbito da palavra de Deus, isso tem que se cumprir. Hoje a mulher trabalha, luta por igualdade, e isso é tremendamente genuíno, mas o dever de provisão do lar, isso é do homem. O homem não pode abrir mão disso. Não estou dizendo que ele tenha que ser orgulhoso, não, mas ele tem que se preocupar com a provisão da sua família. Porque lembre-se, você é um espelho para o seu filho. O quarto dever, ele tem que ser protetor. Olha, o diabo está atacando as famílias. O inimigo das nossas almas tem feito de tudo para destruir as nossas famílias. Mas você que é pai, você tem que se preocupar com o que o seu filho anda vendo, com o que o seu filho anda acessando na internet, com a amizade dos seus filhos. Você tem que se preocupar com o dia a dia, aonde ele está indo, como ele está estudando. É dever do pai ser protetor da sua família. E o quinto dever, esse um dos mais importantes, o homem tem que ser o sacerdote da sua família. É dever do homem orientar os seus filhos na palavra de Deus. É dever do homem orientar a sua família, ler com eles, ter momentos de estudos dentro de casa, oração. Quanto tempo você não ora com seu filho? Há quanto tempo você não fala da palavra de Deus com seu filho, com a sua esposa? É dever do homem ser sacerdote do lar, orientar o filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Você, pai, tem uma grande responsabilidade. Você, pai, tem grandes deveres, mas se você tiver o Senhor como alicerce, eu tenho certeza que, por mais que venham as dificuldades, Deus estará contigo e Deus vai fazer com que você seja bem-sucedido nessa grande missão que é ser pai. Aqui fica o meu abraço, aqui fica o meu cumprimento a todos os pais da nossa igreja, a todos os pais que vão assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, em nome de Jesus.